Fala galera da realidade, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ensinar como fazer alguém passar mal, né? Quer dizer, como fazer pulo em realidade virtual. Eu me embolei aqui, eu não tava pensando em outra coisa. Enfim, bora pro vídeo. A primeira coisa que você vai precisar fazer é vir aqui no nosso objeto principal, né? A nossa origem, que é o nosso jogador. Aqui nos componentes, você vai precisar adicionar um collider, que nesse meu caso aqui vai ser um capsule, que normalmente é o que você vai colocar mesmo, né? Os outros não tem muito sentido. Se você quiser alterar a altura, pode ficar à vontade, né, conforme que você usa aí no seu projeto. E a segunda coisa que a gente vai precisar é o nosso elemento que vai adicionar física ao personagem, né, que é o Rigid Body. Então, toda aquela questão de cair, de adicionar uma força, toda a questão realmente física é por conta desse cara aqui. E uma coisa que você vai precisar fazer é travar essa rotação aqui dele. Porque o que acontece? Às vezes você colide com alguma coisa ou cai, começa a rodar, enfim. VR é um negócio que faz a gente passar mal. Se você fizer a parada rodar, vai ficar mais esquisito ainda. Então, já trava aí. Depois disso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar adicionar um botão. Porque a gente tem aquele controle, a gente vai adicionar um botão associado à ação dele de pular. E aonde que fica isso? Lembrando, teve gente que já me perguntou isso, mas vai mudar de acordo com a versão que você tá da Unity, né? Ele vai recebendo a atualização direta desse XR Interaction Toolkit, então pode mudar o caminho, porém o conceito é o mesmo. Então a gente vai vir aqui em Assets, Sample, XR Interaction Toolkit, a versão, Starter, beleza. Aí aqui vocês vão notar que tem um arquivo não, né? Pode ser um arquivo. Temos um componente ali chamado Input Actions. A gente vai abrir ele e aqui que ficam todas as ações criadas a partir de botões, né? O grip, o botão principal, o botão secundário, o clique lá, né? Eu esqueci o nome. Mas você entendeu. No meu caso aqui vai ser na mão direita, tá? Pode ser na mão da esquerda sua que não tem problema. No meu caso aqui vai ser a mão direita. Se a sua for esquerda, é o mesmo caminho. Então clicamos aqui, tem um maisinho, você tá vendo? Vai clicar nele, vamos colocar o nome dele aqui de Jump. Nome também pouco importa. Depois você vai clicar ali em No Binding, porque a gente vai associar um botão a essa ação aqui. Em Path, XR Controller. Aí, como eu falei, mão direita ou esquerda, no meu caso é mão direita. Option Controls. E aqui a gente vai procurar o Primary Button, que é o botãozinho principal de clique mesmo, se eu não me engano. Ih, rapaz, não lembro de cabeça. Não sei se é o B ou o X. Deixa eu pegar aqui. Ó, peguei o da mão esquerda, é o X e o outro deve ser o outro. Mas é questão de teste mesmo. E lembrando, você precisa salvar, tá? Senão não funciona. Então clica aqui em Save Asset e agora sim tá tudo certo. O que a gente vai precisar fazer agora é abrir o nosso objeto principal e, por exemplo, ir lá no Right Hand, que é o meu caso. E aqui onde está em Select Action, que é a ação a ação de selecionar, no meu caso vai pular. Lembrando, essas ações vão mudar de acordo com o contexto geral do seu jogo. Às vezes você está no menu e você não vai querer que ele pule. Então você vai precisar fazer umas alterações ali para ele receber essa ação de pular, ou melhor, de selecionar e não de pular. Mas é aqui que fica. Então a gente vai clicar nessa bolinha aqui e vamos pesquisar por Jump. E aí tá lá, Right Hand Jump. Perfeito. Essa parte inicial a gente já acabou. Agora o que a gente vai ter que fazer é ir lá para o script. Então vamos criar um script que eu já deixei aqui ele no esquema para não ficar muito maçante. Então, botão direito, criar script, show de bola, no meu caso é salto jogador. E ele está aqui. Eu vou ampliar bastante, porque eu acho que no vídeo para não precisar aproximar, ou melhor, não precisar deixar em full screen, que é um negócio meio ruim, né? Eu tenho notado isso bastante, então eu vou mudando as coisas. Lembrando que se tiver alguma coisa ruim aí que você acha também, me fala, porque se eu continuo fazendo é porque eu não notei. E o que a gente vai precisar fazer aqui, ó? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é pegar o Input Action. Vamos colocar ele como Serialize Field, porque é para ele aparecer lá na frente, para a gente conseguir fazer essa associação. Colocamos ele como Private, Input Action, Input Action, Reference. Se ele não importar automático, lembra de importar ele lá em cima, tá? Vou chamar ele aqui de botão de salto. Agora tá explicado. Mudou aqui. Botão de salto. A segunda coisa que a gente vai fazer é colocar qual a força desse impulso jogando o nosso jogador para cima. Lembrando que isso aqui é física pura. Então, quanto maior a massa, né, do seu jogador, você colocar no rigid body dele, maior vai ser essa força para poder jogar ele para cima, entendeu?
Porque às vezes você quer uma coisa um pouco mais realista, mais pesada, sei lá. E aí o seu jogador tem muito peso, então ele tem muita força por conta da gravidade da unit. E aí você vai precisar adicionar nessa força. Nesse caso aqui, vai ser um private float força pulo. No meu caso aqui vai ser 400. Beleza? A segunda coisa que a gente vai precisar fazer é pegar o rigid body, tá? Do nosso componente. Porque lembra que eu falei lá atrás que é ele que adiciona a física no nosso GameObject? Então, é exatamente isso que a gente vai pegar. Porque as ações de física vão ser feitas em cima dele. Então, a gente está aqui, rigid body. Vamos chamar de RB mesmo. E agora, o que a gente vai fazer é criar uma forma de verificar se o nosso jogador está no chão, entendeu? Porque senão ele vai sair voando, ele vai ficar dando um double jump, triple, entendeu? Então a gente precisa, pelo menos nesse projeto que eu tô fazendo, às vezes o seu aí ele vai voar. E aí, cara, é só você mudar essa questão aqui, beleza? Mas o que a gente vai fazer é literalmente fazer essa verificação de ele está no chão. Se ele tiver, ele pula de novo, senão não faz nada. Vamos lá então, vamos criar aqui ó, um private bool chamado está no chão. Vamos abrir aqui chaves. Ele já deu ali a dica. E é um get. No caso aqui, a gente está fazendo um getter, beleza? A gente não vai precisar fazer alteração ou coisa do tipo. Um getter, ele por debaixo dos panos ali, ele já cria um campo privado, né? Que é só dessa instância aqui, mas desse jeito fica mais sucinto. Então é como se eu tivesse está no chão aqui assim, ó, como campo mesmo. Mas por baixo dos panos, esse getter já faz isso pra gente, entendeu? É só uma forma ali um pouco mais rápida de ficar pronto. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um vector tool chamado origin. Vai ser um new vector tool. E o que ele vai ter aqui dentro? Um transform.position.x. E o segundo, que é o nosso float y, vai ser um transform.position.y mais, mais 1,8f. Que é o que? Só para compensar a origem. Então a gente tem a origem ali em cima do capacete, a gente vai dar só um ajuste a mais para a gente ter, como é que eu vou dizer assim, uma margem de erro, não acontecer nenhum tipo de bug do tipo do negócio atravessar, entendeu? Que às vezes você quer deixar acontece, né, quando você tem uma velocidade muito alta, ele não conseguir calcular tempo e o objeto passa. A gente aumentando um pouco o range, a gente garante sempre que pelo menos a cabeça do jogador vai ficar pelo lado de fora, entendeu? Depois disso, a gente vai criar mais uma variável aqui, vector tree, chamado direção, que vai ser um vector tree .down. Ou seja, qual a direção que ele vai apontar? Já estou até dando um spoiler. Deixa eu terminar aqui que você vai entender direitinho. E vamos também colocar um float tamanho raycast. Agora sim, deixa eu colocar ele como 2 de tamanho. Agora sim você já começou a entender. A gente já tem o ponto de origem do raycast. O raycast, você não sabe, é uma linha. Ele direciona para algum ponto a partir de algum ponto. Se você já assistiu o campeonato de CS aí, você já viu, né? Você vê que tem sempre uma linha saindo da ponta da arma do cara, quando você está assistindo e está naquela visão meio que top-down ali, é o mesmo sentido. Então a gente já tem a origem, que é um pouco acima da cabeça. Já tem a direção, que é para baixo, e a gente já tem o tamanho desse raycast. Então o que a gente está fazendo? Criando uma linha a partir da cabeça para o chão. E na ponta dessa linha é aonde que vai verificar se ele está no chão ou não. Então o que a gente vai colocar aqui? Return physics.raycast. E vamos passar o que aqui dentro? A origem, a direção e, por último, o tamanho do raycast. Olha lá, tá vendo? Ele já até te dá dica. Então, na hora que ele encostar, ele vai me passar uma informação disso. Que é uma informação de se ele está encostando alguma coisa ou não, que nesse caso é o chão, entendeu? Ou qualquer outra coisa que esteja embaixo dele, a gente assume como que seja o chão. Se não for alguma plataforma que ele pode dar outro pulo, não sei o que, ou ele vai ignorar, aí você adiciona alguma coisa a mais aqui. Mas a princípio, essa é a principal forma de retornar que a gente está no chão. Mas não acabou ainda, calma que está acabando. O que a gente vai precisar fazer agora? Lá no Start, né, porque a gente fez isso um pouco em cima, vamos colocar aqui que o RB vai ser o get component rigid body, ou seja, a gente está retornando, a gente está pegando o componente do rigid body do nosso GameObject e jogando nessa variável. E agora vem o mais importante, vamos pegar aqui o botão de salto, que é aquele que a gente colocou lá em cima como Input Action Reference, que é o botão do nosso joystick.
Vamos aqui em Action Performed. Muito bilíngue mesmo. E vamos dar Tab aqui, ele vai criar uma função, uma função callback pra gente. Ou seja, na hora que a gente clicar, ele vai retornar alguma coisa, entendeu? Falando que aquela ação foi inicializada. Vamos apagar essa linha. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Coisa simples. Vou até apagar esse update aqui também, que a gente não vai precisar. Vamos colocar aqui, if está no chão. Se ele estiver no chão, a gente vai pegar o RB, que é o rigid body, add force, vector 3.up vezes força do pulo. Com isso, toda vez que a gente pular, ele vai adicionar essa força se ele estiver no chão, é claro, impulsionando o nosso jogador para cima e assim a gente tem o nosso salto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like e valeu!